açúcar, tempero, uma deusa e tudo aquilo que se esconde na escuridão. Esses foram alguns dos elementos perfeitos usados na concepção de Verônica Veredas, a mais nova personagem criada por mim. O elemento X fica por conta das diversas criaturas que Verê encontra quando troca o dia pela noite e se vê obrigada a se desfazer do distintivo da homicídios. Essa história, no entanto, tem um começo singelo que vem caminhando desde o ano passado, passando por todas as fases do que é criar um personagem para mim. Eu sou Rafael Delboni e esse é mais um episódio do Autópsia, o nosso podcast do Vísceras Literárias. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que foi muito difícil gravar hoje, em meio a uma crise de ansiedade, sem motivo aparente. É bem difícil, principalmente para organizar as ideias, escrever um roteiro, sentar, pensar e colocar não só em papel, mas em palavras o que a gente está sentindo. Hoje deveria ser um dia especial, principalmente porque eu estou aqui anunciando a minha personagem nova favorita, mas não foi bem assim. Eu espero que vocês curtam esse episódio, que vocês gostem de saber um pouquinho mais da Verônica e de como ela nasceu. Verê para os íntimos acabou de nascer no meu mais novo conto, A Dama da Noite, mas a história começou há quase um ano, quando eu me sentei diante do computador e decidi que aquela seria a minha última tentativa de enviar textos para editais, pois a onda de negativas estava sendo muito dolorida e todos os textos batiam na trave. Veja bem, eu nem sonhava com o Vísceras ou com esse podcast. O tema era tentador, deusa Lilith em suas várias vertentes, mas ainda me faltava certeza. Estudei, pesquisei, me apaixonei pela história de insubmissão de uma primeira mulher de Adão que viria a se tornar demônio e deusa para várias culturas. Então eu desejei escrever sobre ela. Rascunhei 2 contos e o primeiro tinha uma vertente mais romântica, uma homenagem ao mito e à mulher que ela representava como mãe da noite. Já o outro era Lilith, a deusa enigmática, a vampira imortal. A primeira história se passava numa cidade fictícia, num mundinho inóspito e inexistente da minha cabeça. Mas essa segunda não, essa tinha que se passar no Brasil. Na época eu não entendia muito bem, mas acho que hoje dá para chegar na conclusão de que era por conta do cenário que a gente vive. O que mais falta acontecer com a gente, senão crimes causados por seres mágicos, criaturas da noite e seres imortais? E se existisse alguém, como a Verônica, que começasse a investigar esses crimes, que começasse a descobrir esse mundo? Bom, aconteceu o inevitável, e esse segundo conto ultrapassou com larga distância o número de páginas pedidas no edital, e eu só pude mandar o segundo conto. Verônica adormeceria por algum tempo, como a coadjuvante que ela era, pois aquela era a história de Lilith. O conto homenagem passou, a história do Vísceras e do Autópsia começou a acontecer, e cá estamos nós, quase um ano depois. Muita coisa aconteceu, como você já deve ter escutado nos últimos 5 meses. Mas durante esse tempo, Verônica foi ganhando forma, força e até mesmo uma personalidade. Penso que foi o fato de ter me apaixonado por algumas mulheres na literatura, revivido alguns sonhos de infância com alguns CDs e DVDs que eu comprei no auge da pandemia, e também o fato de eu ter me apaixonado por ninguém mais, ninguém menos que Duda Beat. É sério, parece brincadeira que esse dono de podcast que fala de terror, quase sempre um podcast quase completamente esquecido, tem como inspiração esse furacão. E é verdade, por conta dela que a Verônica nasceu. Loira, cheia de curvas, cheia de si, dona do próprio umbigo. Eu gosto de falar que meu piseiro foi o grande boom pra mim, principalmente por conta do videoclipe cheio de referências aos clássicos de horror como Lobisomem e Poltergeist. Então eu me vi assistindo aquele vídeo várias vezes no repeat e me encantei, de verdade. E foi quando eu sentei finalmente e comecei a escrever o que hoje seria Verônica. Bom,
além da pitada da brasilidade encontrada na Duda Beat, eu também fui atrás de outras referências, como eu disse, e eu estava muito em busca de algo que não beirasse esse extremo tão forte e ao mesmo tempo tão sedutor. E eu sou muito apaixonado pela Sarah Brightman também, que é uma cantora lírica, para quem não conhece. Ela foi a primeira Christine nas primeiras adaptações do Fantasma da Ópera. Ela é uma grande diva para mim, e não é à toa que ela é chamada de o anjo da música. Sempre que eu penso na Verônica, eu penso nesse olhar cálido, amigável, de alguém que, ao mesmo tempo, já sofreu muito, mas que também tem algo a dizer. E se você é fã, assim como eu, das séries criminais, você com certeza já ouviu falar da Mariska Hargitay, a detetive Benson, de Law & Order SVU, ou como a gente conhece, Unidade de Vítimas Especiais, que combate homens maus e mulheres más com uma força absurda. Eu não sei explicar, assim, uma coisa que eu invejava nela durante esse processo de criação da Verônica, e que precisava existir. E lógico, as pessoas reais, mulheres reais que foram grandes inspirações, e por isso a Verônica nasceu com mais de 40 anos, que já era uma mãe que teve uma perda inestimável, que foi a perda da filha, e que, graças a essa perda, adquiriu certos poderes de poder enxergar além desse véu que separa o mundo que nós vivemos desse mundo cruel que existe. Minha mãe, minhas tias, algumas das minhas amigas, algumas das pessoas que eu conheci recentemente, todas essas mulheres serviram de inspiração de alguma forma para Verônica. E é por isso que ela é tão importante para mim. Eu vivi cercado de mulheres poderosas, então eu precisava ter uma personagem tão poderosa quanto elas. Me sentei novamente em fevereiro, de frente ao computador, com uma nova Verônica em mãos, e comecei a escrever o que seria a Dama da Noite, uma das histórias que eu mais gosto de ter criado até hoje. O conto, que já estava em largo andamento, passou por muitas mudanças, quase foi reescrito, e com ele chegou César, aquele que seria o parceiro de Verônica, e toda uma série de pequenas histórias que mais tarde, quem sabe não se transformassem, quem sabe não se transformem, na verdade, em um livro. Eu estava criando a minha própria Sherlock Holmes. Lembro de ler durante a pesquisa recente que fiz sobre as criações de Agatha Christie e do Arthur Conan Doyle, do que se tratava de Miss Marple e Sherlock Holmes, e me senti muito bem. Obrigado. Ambos tiveram bastante cuidado em escrever sobre seus personagens, seu passado e seus anseios, dando a eles uma personalidade muito além do que os personagens de outros livros, que parecem não existir antes da história, sabe? Que parecem não ter um background de verdade antes de que a história aconteça. Logo, meu alívio veio em pensar que eu não estava escrevendo sozinho uma história sobre uma infância de um personagem fictício, sobre os seus medos, seus anseios. Foi um alívio, na verdade, ver que eu já deixei algumas coisas bem claras sobre a Verônica enquanto programava as próximas histórias. E sim, tem próximas histórias. Então, sua infância na praia, seu retorno à capital, seus romances e, claro, seu elemento X, seus casos mais terríveis. Defini que a Verônica é uma mulher que tem pouco a perder e por isso se torna tão implacável diante das situações como o da Dama da Noite, foi um dos pilares para os próximos contos que virão. Enfim, estamos chegando a esse rápido final de episódio, e com ele a narração de um texto. Mas antes, alguns recados. Primeiro, não se esqueçam que A Sopre as Velas Antes de Morrer, a primeira antologia do Vísceras Literárias, está disponível para compra lá na Amazon, e foi um trabalho incrível que fiz com 4 pessoas maravilhosas, além dos meus editores e do meu capista favorito, Ariel Bertoldo. Além disso, eu convido vocês a seguirem também a autora Ruth Ferreira, que está comigo na antologia do Vísceras e que está lançando essa semana o seu livro, fisicamente, em pré-venda, e que se chama maravilhosamente bem de Eu Te Serviria Meu Coração com Vinho Branco. Livro que vocês podem adquirir lá no site da editora Voz de Mulher e também conhecer o trabalho lindo que a Ruth apresenta no Insta dela,
que é @ruthferreira, mas o A do final é um underline. Vamos de leitura? O escolhido dessa vez é o texto O Corpo no Elevador, trecho do próximo conto de Verônica. O Corpo no Elevador. As primeiras luzes noturnas já tinham dado o ar da graça e roubado a majestade do sol. Pouco a pouco as sombras foram tomando conta da sala e dando aos móveis tons sombrios. Verônica Veredas estava largada sobre um desses móveis, uma velha poltrona vermelha, adquirida em um desses brechós beneficentes do centro. Veredas parecia longe de querer levantar. Seus cabelos escuros não vinham tinta há algum tempo, manchados até a altura dos olhos de um loiro quase branco, enquanto o resto, até a raiz, era quase ébano. Seu rosto estava vermelho, entornara pelo menos 3 copos de gin tônica e, além disso, não se lembrava da última vez que comeu. Começara seu ritual mais cedo daquele dia, dado que os pensamentos que povoavam sua mente tinham se tornado insuportáveis na medida em que o dia avançava. Era sempre assim. Primeiro vinha a sensação dolorosa de perda e a angústia latente no peito. Depois as tonturas e mais tarde os sopros de memórias de outrem. Verônica vinha sonhando acordada com o maldito elevador o dia todo. As memórias roubadas eram sempre de alguém que já havia partido. E dessa vez não seria diferente. Com esse caso, as coisas não seriam mais enigmáticas. Primeiro enxergava a mão, que não lhe pertencia, depois a pressa em pedir o elevador em um prédio em que nunca viu. E depois sangue. Muito sangue. O telefone tocou. Verônica Veredas, investigação particular? Ela respondeu com a voz pouco cálida. Sim. Certo. Um prédio de esquina com a Pacaembu? Verônica sorriu. A pessoa do outro lado questionou como ela sabia. Ela não respondeu. Estava com os olhos voltados para o espelho pendurado atrás do aparador. Precisava dar um jeito naquele cabelo antes de sair. Chego em meia hora, disse, pouco antes de desligar. Sorveu o último gole de gin do copo e deixou o escritório para lidar com os mortos. Era isso, ou ser atormentada pelos pensamentos do fantasma até que resolvesse dar um jeito no caso. Calçou as botas e bateu a porta ao sair. Seria uma noite longa. Obrigado por ter ficado até aqui e me escutado filosofar sobre a criação de Verônica Veredas. Eu sou Rafael Delboni e esse foi mais um episódio do Autópsia, o nosso podcast do Vísceras Literárias.